Arara, turma, eu sou Elias José Canhone, do Templo de Umbanda Caboclo da Mata, mais conhecido como Aldeia da Mata. A gente está aqui hoje nessa série conversando, batendo um papo com os nossos amigos aldeanos, umbandista. Nesse período de pandemia, a gente aprendeu muita coisa e a gente começou a fazer muita coisa que a gente não fazia. As pessoas hoje me vê falando no YouTube, falando aí nas redes sociais. A gente, como dirigente do templo, claro, sempre hora ou outra fala com o filho, faz reunião. A gente mesmo tem feito todos os nossos trabalhos praticamente online, ou aqueles que é possível. E a gente começou uma brincadeira de fazer ligação de vídeo, mas a gente começa a entrar na privacidade, no cotidiano de cada um. E aí surgiu a ideia da gente fazer o bate-papo com os aldeanos, né? Coisa que muita gente tem por aí, aquela conversa. E hoje a gente começa essa série com uma pessoa muito especial para casa, um jovem, dirigente hoje também de um templo. Além de ser muito simpático, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito carismática, que tem um talento incrível profissionalmente, uma pessoa extremamente ímpar. Fala, meu jovem. Oi, Elias, boa noite, tudo bom? Boa noite, meu querido. Aqui ainda é tardezinha, tá escurecendo, né? Mas aí já é um pouquinho mais tarde que aqui. Quero que o senhor se Já. apresente, você. Boa noite, pessoal, ou boa tardezinha, né? Meu nome é Tadeu, Tadeu Davi. Eu morei no Brasil até 2014. Eu me mudei para a Irlanda para vivenciar, para ter uma experiência fora do país, morando, conhecendo diferentes culturas e trabalhando também. Desde então, morando aqui na Irlanda, começou a surgir aquela vontadezinha de trabalhar com banda, né? Na verdade, surgiu a falta da relação com a espiritualidade. Você está na Irlanda, né? Então, para todo mundo entender, você está em Dublin, na Isso, Irlanda. Tadeu exato. Davi, hoje você dirige um Uhum. templo, né? Como que é o nome da tenda? Isso, o nome é Tenda de Umbanda Caboclo Sete Estrelas. A maioria das pessoas chamam de tenda. Vamos lá para tenda. Você passou, você fala, eu estive no Brasil, você é brasileiro, mora, nascido em São Paulo, não é isso? Conheço Isso. muito bem o senhor. Aí, como que vocês estão convivendo com esse isolamento social? Já liberou? Já estão trabalhando? Está ativo? A gente tinha alugado um salão grande, né, aqui na cidade de Dublin. Desde fevereiro, aí a gente teve que parar por um mês, porque o lugar que a gente tinha alugado, eles tiveram um problema com o sistema de incêndio. E aí, então, a gente começou a falar assim, bom, esse daí é um sinal, vamos começar a procurar alugar um lugar próprio nosso. Quando a gente achou, começou toda a questão da pandemia. Então, já era um sinal para falar, calma, gente, vamos devagar. Eu sempre acreditando no... Quando acontece alguma coisa material, já sei que tem Exu já falando, olha, vai devagar, tem alguma coisa para vir de bom, então espera um São os pouquinho. presságios, são os avisos, né? A gente não reabriu a casa, né? Por quê? Aqui na Irlanda tem bastante idoso, né? A grande maioria do público eram brasileiros, então, mas assim, a gente decidiu não reabrir, não abrir para o público, exatamente para evitar a questão da disseminação. A gente já conversou sobre várias possibilidades de como reabrir ou como fazer um trabalho só para as pessoas, só para os filhos da tenda, mas ainda assim eu não me sinto muito confortável, porque a partir do momento que uma pessoa ela contrai o vírus, não tem como, ela só descobre um tempo depois que ela contrai o vírus. E aí ela já Sim. pode ter passado para outras pessoas. Então a gente já conversou, tem eu e mais outras duas pessoas que ajudam na administração, né, na geral da tenda, e a gente conversou e no momento a gente decidiu que não é o momento de abrir. E vocês têm feito De algum abrir trabalho como online? Vocês têm feito alguma reunião online? Como que vocês estão fazendo os trabalhos? Como é bastante corrido para a gente no dia a dia, a gente aproveitou esse momento de pandemia para começar a dar uns treinamentos para o pessoal. Então, a gente começou a falar sobre Umbanda, a gente falou sobre todos os orixás, né, toda semana. E aí, nas últimas semanas, a gente vem falando bastante sobre o que é energia, como é que a energia ela influencia na questão do sentimento, na energia do pensamento, como que isso influencia também nos corpos espirituais, como é que é importante você conhecer a si mesmo
para quando você estiver trabalhando, né, incorporado junto com seus mentores, você conseguir separar bastante o que pertence a você e que é do assistido, e ter uma boa sincronia para falar com os mentores espirituais. Tá. Tem uns bate-papos bem legais. A casa já estava funcionando, né? Você disse que vocês alugaram um espaço, e aí você já estava há quanto tempo com atendimento? O público que frequentava, é curiosidade minha, né? O público que frequentava era mais aí o pessoal aí, ou brasileiro, porque a gente sabe que tem muito brasileiro aí em Dublin, né? Quem que era esse público que frequentava? O caboclo vinha e falava eixo. As pessoas perguntam, né? Pergunta. Oficialmente a gente abriu tem 1 ano e meio pro público. Acho que tem 1 ano e meio, eu não lembro, sou muito ruim para datas. Mas aproximadamente 1 ano e meio. E a gente trabalhava com todas as giras, então cada semana era uma gira diferente. Como não tinha como alugar por mais vezes durante a semana, então a gente só conseguia alugar uma vez por semana, então era uma gira por semana. Então, eram caboclo, esquerda, boiadeiro, né, corrente médica, gente, que paixão, corrente médica, muito bom. Preto velho, nossa, preto velho também é muita emoção. Então, era toda a raiz da Umbanda, né? Preto velho, caboclo, a Isso. raiz do que tem na nossa casa, na aldeia, que a gente trabalha com todas essas linhas. É claro que a gente sabe que para o plano espiritual não tem dificuldade nenhuma, e é o que você acabou de falar agora há pouco, a energia, né? A energia é a mesma em qualquer lugar, ela não muda a vibração, e a partir do momento que a gente se propõe participar de um trabalho espiritual, ou realizar um evento espiritual, a gente tem um ledo engano achando que a gente é que está tendo o controle, né? Mas é eles que coordenam tudo. E a linguagem espiritual, eu acredito que é o sentimento, é a energia, né? E ela é universal, né? Diferente do idioma. Mas como que é para as pessoas que de um outro idioma, ou que estava consultando com as entidades, como que é a aceitação, né? Para as pessoas, ainda assim, para brasileiro também acontece, mas para quem é estrangeiro, eles perguntavam em inglês, a maioria das vezes, ou quando eles não falavam muito bem inglês, sempre tinha alguém que falava, por exemplo, espanhol, aí ajudava a traduzir. Acho que a parte mais complicada é quando eu sou médico, por exemplo, eu sou médico consciente, né? Mas eu não consigo trabalhar com o mentor falando e conseguir fazer a tradução simultânea. Então, sempre tem alguém que ajuda nas traduções, quando é o caso. Sim. Mas eles entendem, eles ouvem, dá para perceber que às vezes existe um pouco de confusão para entender como funciona, que eles ainda estão assimilando como é que é falando com o espírito que está no corpo de alguém. Às vezes eles não entendem o que é incorporação, às vezes eles pensam que é possessão, tipo, alguém foi lá, tomou conta do corpo. Mas a gente entende isso, assim, o próprio Caboclo da Mata, na nossa casa, às vezes quando atende alguma entidade, alguma pessoa, né, as entidades atendem uma pessoa de um outro país, com outro idioma, ele sempre fala, calma que ele compreende, calma que ele vai compreender. E as pessoas que estão juntos sempre se surpreendem com o entendimento do estrangeiro, porque é o que a gente estava falando, a energia, ela vai irradia, né, e a mensagem é a mensagem pelo coração, né, a espiritualidade é sempre sentida, né? A gente fica com essa coisa de ter o controle, de querer ter ali o controle da situação. De onde veio essa força, essa vontade sua de tomar essa iniciativa? E é todo um compromisso, sim, mas o que te impulsionou e te impulsiona a manter o templo, mesmo agora diante dessas dificuldades? Ou seja, vocês não pararam, vocês mudaram as atividades. Os trabalhos, de fato, começaram, foi aqui na sala de casa, que é onde eu estou falando com você hoje. Começou com uma amiga, que ela morava aqui, ela estava estudando, e aí ela falou assim, você era da Umbanda, né? Eu falei assim, não, ainda sou, só não pratico mais, porque não tenho onde ir. Aí ela falou assim, eu tenho o evangelho, vamos fazer o evangelho toda semana? Eu falei assim, uau, maravilha, vamos lá. A gente começou a fazer o evangelho, depois, a partir daí, sempre aparecia uma pessoa, um conhecido que ouviu falar. E aí, quando eu fui perceber, já começava a vir aqui em casa umas 11 pessoas, mais ou menos.
E era muita gente, 11 pessoas aqui dentro da sala, que já é bastante coisa, é bastante gente. Até que uma menina, que ela também participava, ela ajudou bastante no começo, aí ela começou a sentir a maior vontade de trabalhar. Às vezes o Sete Estrelas, o caboclo que trabalha comigo, ele também falava, pode dar passagem, né, se quiser. Aí eu falava assim, não, dentro de casa não. Então eu ficava receoso, não queria começar a fazer nada, porque eu sei que é muita responsabilidade, né. Eu descobri que depois, fiquei sabendo que tinha uma casa aqui, né, fui visitar a casa, e aí, a partir nesse período, o Sete Estrelas começava a falar bastante comigo. Aí ele falava, olha, vai lá, visita, mas não é lá que você vai trabalhar, você vai ter que ter a sua casa. Aí eu falava assim, imagina, não tem como, não. Né, sempre fugindo da responsabilidade. Mas aí, depois que a gente começou a se reunir aqui em casa, começaram as coisas a fluir, começaram a ter consistência dos trabalhos toda semana, as pessoas virem toda semana, porque elas gostavam do bate-papo. E quando chega outono, inverno aqui, é muito frio, venta bastante, chove, mas as pessoas vinham religiosamente toda semana. E a partir daí, a gente começou a fazer os trabalhos de Umbanda aqui dentro de casa, e teve um rapaz que ele ficou sabendo, e aí ele veio aqui visitar, ele conheceu, inclusive ele veio num trabalho da corrente egípcia, que ele nunca tinha ouvido falar antes. Aí ele falou assim, isso é Umbanda, meu Deus, o que ele está fazendo na casa dele? E aí ele começou a falar, olha, se você quiser eu te ajudo, a gente procura um lugar. E eu enrolei por mais, acho que uns 6, 7 meses. Até que o povo falou assim, não, vamos lá, vamos abrir para o público. Aí comecei a falar assim, gente, atendimento para público não é fácil, tem muita coisa. Tem que organizar a cantina, água, né, tem que garantir, tem que estar todo mundo de branco, né? Quando vocês entrarem pela porta do salão, eu sempre falo, vocês têm que pegar o probleminha de vocês, da vida particular de vocês. Imagina vocês estão colocando dentro de uma garrafinha, né? O probleminha de vocês, tampa com uma rolha, imagina vocês estão deixando a garrafinha do lado de fora, né? E aí, quando vocês entrarem aqui, o trabalho é para os assistidos, é para auxiliar as pessoas, né? E aí, quando vocês fazem isso, vocês entram numa egrégora, né? Essa egrégora vai formar o auxílio, né? Que todos os espíritos em volta, eles vão ver que existe uma tenda de luz ali, então eles vão pedir auxílio também, porque eles vão ver uma luz no espaço onde eles não enxergam. A banda, ela começa a ajudar não só os encarnados, mas eles ajuda também os desencarnados que estão ali procurando ajuda, né? Uma fonte de luz que cria naquele dia, naquele horário, para todo mundo que está buscando. E a gente começou a fazer os trabalhos. Na primeira semana, acho que foram aproximadamente, 40 ou 50, acho que foram 40 pessoas, além acho que eram dos 11, 12 que vinham aqui em casa toda semana. E aí depois, semana a semana, só começava a aumentar. Aí ficou uma média de 80 pessoas até 100 pessoas, e era bastante coisa. Bastante então, gente. Mas isso que é o engraçado da Umbanda. Quando começou aqui, não era porque eu queria, mas parece que a espiritualidade começou a cruzar os caminhos, sabe? O trabalho do Exu falou assim, olha, eu vou colocar cada encruzilhada, cada pessoa com quem você cruza naquele caminho, para você poder ou aprender alguma coisa ou poder construir algo junto com você. Foi muito legal. Não adianta só querer, né? Tem uma missão por trás, tem todo um compromisso espiritual, porque parece muito simples e a gente tem que tomar esse cuidado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Esse cuidado teu, é claro que para você chegar e abrir esse templo, você já trabalhou, né? Um tempão na Aldeia da Mata, fez vários outros cursos, se desenvolveu como médium, se desenvolveu como... ou seja, você estudou, você participou, você teve todo um aprimoramento para chegar nesse patamar. Então, assim, tem tudo por trás, é o que você disse. O plano espiritual já vai arquitetando tudo e quando a coisa tem que acontecer, ela realmente acontece, né? Mas fala um pouquinho de quando você chegou na Umbanda. Eu lembro de você sentado na plateia da aldeia, de quarta-feira, ali, irritado, ficar uma hora esperando para ser atendido. Uma não, 3. Tô brincando. Tô brincando. Eu acho que eu cheguei na aldeia, eu não lembro se foi entre 2009 ou 2010. Acho que foi por volta desse 2010. Tinha um antigo filho da casa, eu acabei fazendo amizade, nem sabia que ele era um bandista. Bom, sabia que ele praticava Umbanda, mas não sabia que ele tinha começado na aldeia. A minha relação com a Umbanda, ela começou uma vez que uma tia, ela ia numa casa, acho que no Jardim São Luís,
E aí ela convidou a minha irmã, e a minha irmã me convidou. Aí eu fiquei mega empolgado, que quando falou de Umbanda, eu falei assim, bom, deve ser que nem capoeira, tem atabaque, todo mundo canta. Aí eu fui, por curiosidade. Quando eu cheguei nessa casa, eu lembro, eu já frequentava casas espíritas já, bastante, porque era a relação espiritual que eu tinha encontrado até o momento, não conhecia muito da Umbanda. E nessa casa, quando eu cheguei, eu sentei na cadeirinha, quando começaram a tocar o atabaque e a cantar os pontos para as entidades, inclusive a primeira gira que eu fui foi gira de esquerda. Foi muito estranho, porque eu não parecia que eu não tinha muito controle do meu corpo. Eu tremia o tempo todo, parecia que, sabe quando parece que passa aquele ventinho gelado que bate nas costas e faz o tempo todo? E aí, a partir daí, eu voltei nessa casa, acho que 2 semanas depois, e depois nunca mais voltei lá. Parece que a espiritualidade falou assim, não, tá bom, você já teve o seu momentinho para você conhecer. Mas eu gostei muito, fiquei muito empolgado. E eu procurava outras casas, assim, procurava, pelo menos, indicação de pessoas, né? Mas ninguém falava, eu não gostava muito de falar. Até que esse amigo meu, Cássio, ele falou da aldeia, ele me apresentou. Aí, no primeiro dia que eu fui na aldeia, eu só levei chulapada nas ideias. A primeira foi quando eu fui passar com o Caboclo da Mata, e começou a brigar comigo, falar, por que você faz isso? Você tem que deixar de fazer essas coisas. E ele não falava quais eram essas coisas, não sabia nem o que ele estava falando. Mas ficava pensando assim, mas o que está falando? Aí depois eu passei, ele indicou para passar com o caboclo do Diniz, que é o arranca-toco. Passei com o caboclo do Diniz também. E foi aí que eu comecei a ter as primeiras surpresas na Umbanda, que o caboclo que trabalha com o Diniz falou, por que você acende vela de preguiçoso? Que era vela de 7 dias. Eu fiquei tipo espantado. O que é vela de preguiçoso? Aí ele falou assim, não, você tem que acender um toco que nem esse, não aquele que fica aceso por 7 dias e você não faz nada. Eu sei que eu fiquei em choque. Não conheci o Diniz, nunca tinha falado com ele. E aí a entidade vira e me fala aquilo. Eu fiquei assim, eu falei assim, você foi em casa e nem me avisou que estava entrando lá. E aí depois disso eu estava trabalhando numa empresa que o meu horário de trabalho era bem complicado. Eu fiquei, acho que uns 2, 3 meses sem ir. Quando eu consegui mudar de emprego, foi quando que eu comecei, eu conseguia ir na aldeia toda semana. Aí eu fiquei lá sentadinho, acho que uns 3 meses sentado. Mas, assim, minha relação com a espiritualidade, ela nunca foi pela dor, eu sempre fui por curiosidade. Porque desde pequeno eu ouvia barulhos, né, via vultos, ouvia pessoas sentando no sofá, olhava para trás, não tinha ninguém. Então, a minha relação com a espiritualidade sempre foi pela curiosidade. E aí eu ia na aldeia, sentava lá, ficava olhando os caboclos lá com um monte de erva, tinha caboclo que tinha cocados, caboclos só tinha outros médios, né? Só usavam a guia, né? Que eu chamava até então de colar, não sabia o que era uma guia. E ficava curioso ver tudo o que acontecia, ficava vendo o cachimbo, via os incensos, via as folhas, via o chá, via as folhas, eu não entendia nada, mas para mim era fantástico. Eu ficava olhando, eu gostava muito da energia, até então eu não sabia que eu gostava da energia da casa, né? Até quando eu comecei a estudar e entender o que era egrégor, eu falei assim, egrégor, então, que me agrada bastante. Você faz parte da egrégora. Isso. E depois de uns 3 meses foi que eu recebi o convite e comecei a trabalhar. Então foi assim o meu início da Umbanda e começar a trabalhar dentro da aldeia. Aí você ficou todo esse tempo, e aí, assim, uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, quando você foi para um outro país, lá não tinha Aldeia da Mata, você não sabia nem se tinha Umbanda, você estava indo para um compromisso profissional, né? E aí não te preocupou como que eu vou fazer, como eu vou cuidar, que é uma coisa que eu acho que as pessoas nesse momento estão preocupadas, a vida de muita gente está mudando. Hoje mesmo eu falei com uma jovem que ela está indo para o interior de São Paulo, e ela, ai pai, eu estou preocupado, como que eu vou fazer, né, se lá tem um outro terreiro, não te passou isso pela cabeça, como eu vou continuar me desenvolvendo espiritualmente? No começo, bastante, porque a presença física, eu estar no ambiente, né, que já era conhecido, me fez falta, né, no começo. Mas as entidades que trabalham comigo, o Caboclo da Mata falava,
a Nefertari também falava, né, que ouve o que acontece, né, trabalha com você, você é um templo, a Umbanda existe daqui dentro, né, então trabalha com essa Umbanda, né, com esse terreiro que tem aqui. E aí depois, com o tempo, eu entendi que isso quer dizer, né, que a espiritualidade, ela não existe num lugar material, né, ela existe dentro da gente, né, do que é que a gente olha de bom pra gente, o que a gente faz de bom pra gente, o que a gente faz de bom pro outro. Então, você não precisa de um lugar físico para você se relacionar com a espiritualidade, com a caridade, e com o bando. Mas confesso que ainda assim eu não consegui me desprender total de ter um lugar para ir, né? E aí foi então que todos os trabalhos, a leitura dos evangelhos, a abertura da casa aconteceu. Você falou um pouquinho do teu início, e aí você foi convidado a trabalhar. O que você sugere para quem está chegando na Umbanda? O que ele procura? Ele deve? Qual a postura dele? Medita, né? Senta com você, conversa com você, né? Limpa a mente, tira todas aquelas preocupações. Imagina que você não tem mais o trabalho, né? Não está mexendo tanto com a sua cabeça, aquele relacionamento que não deu certo, né? Deixa ele, né, de lado um pouco essas preocupações e olha para você, sente como é que você está hoje, né? E se isso às vezes não é suficiente, porque às vezes a gente está na matéria, né? Então às vezes a gente precisa ver também para crer. Mas aí eu falo, acende o incenso, né? Deixa o cheiro do incenso circular pela casa, anda com incenso pela casa, espalha o cheiro do incenso, o aroma, para você mudar a energia. Acende uma velinha, né, em casa. Não precisa ser nada muito espalhafatoso, ainda mais porque aqui as casas a maioria tem madeira dentro. Então eu já falo para assim, gente, acende uma vela pequenininha, né? Ela tem o mesmo valor de uma vela grande. Então acende uma vela pequenininha, o que importa ali é a intenção que você está colocando na hora de acender aquela vela, né? Porque quando o poder da chama, ela é só a continuidade da intenção que você colocou ali, né? Então, faz isso, acende seu incenso, espalha o incenso, porque tanto o cheiro, né, quanto a parte da visão, o calor da chama, ela vai contribuir com aquela sua intenção. Então, às vezes você precisa de algo físico, que você possa sentir, que seja tátil, sensitivo, para você se conectar. Hoje eu já não faço muito isso, né? Ainda faço meus banhos de vez em quando, mas eu aprendi também com os mentores que eles me ensinaram que o que é mais importante é como você se sente, você cuidar de você e como é que está sua mente, né? Vigiar os seus pensamentos, aí que vem orar e vigiar. Então, teve até uma lição que o Samif, que é o mentor da corrente egípcia, ele falou, não dependa, quando você estiver na matéria, não dependa muito dos bens físicos, porque o dia que você fizer a passagem, onde é que você vai arrumar esses bens físicos na espiritualidade? A Umbanda é uma religião ritualística e a gente faz oferenda. Na nossa casa em si, na Aldeia da Mata, a gente tem poucos rituais de oferenda. E quando você, aí, de repente, não tem uma erva que a gente usa para determinado orixá, entidade, a gente tem, né, como tradição, olha, vamos ter que acender uma vela roxa para Nanã, vamos acender uma vela vermelha para Yansan, ou sei lá, e quando não tem um elemento desse? Bom, aqui a gente encontrou, assim, tem bastante ervas aqui, bom, não bastante, né, as mais exóticas a gente não encontra, mas como tem bastante, a comunidade brasileira é grande aqui, então você acaba encontrando, por exemplo, arruda, consegue encontrar guiné, né, a folha seca, né, o galinho e tudo. Então você consegue preparar algumas coisas, tem algumas lojas que vendem. E também tem Portugal. Portugal tem bastante terreiros de Umbanda lá. Sim. Então eles têm velas coloridas também, se quiser dar para importar de Portugal, é barato. Então é super tranquilo. A gente tem bastante, por exemplo, menta. Então a gente fala, olha, faz chá de menta, chá de hortelã, né? Acha bastante manjericão, né? Que agora eu não lembro o nome de algumas folhas em português. Alecrim, né? Acha alecrim aqui, alecrim acha todo, a torta direita, sálvia também acha bastante. Bom. Então, maravilha. Se procurar direitinho, acha. Você trabalhou na aldeia há muito tempo, continua sendo aldeano, né? Tá sempre presente, sempre a gente está junto, em contato.
eu queria que você falasse, assim, aí você entrou na Umbanda, você casou na Umbanda, né? E você, dentro dos filhos da aldeia que estão lá, que é peculiar, assim, a gente trabalha muito na aldeia, né? A gente sempre teve muito evento. Na tua época já trabalhava bastante? Como que era? Na verdade, eu falei duas coisas, mas... Sim, trabalhava bastante, tinha bastante evento, principalmente quando chegava as festas juninas. Nossa, era uma correria. Festa de Oxóssi começava já em outubro, já começava a planejar isso quando não tinha o sítio, a roça. Então já começava já de outubro, já começava a montar a lista, já começava a pedir doação, já começava a pedir para assistência, para eles poderem contribuir. Hoje está bem mais fácil, né? Hoje tem uma roça, na tua época não tinha, a gente tinha que ir para algum lugar aleatório, né? Isso, aí tinha que levar tudo num dia só, para garantir que a festa em homenagem ao Oxóssi ia acontecer. A festa junina também, ela sempre começava 3 meses antes, né? Acabava a festa de Oxóssi, já estava na reunião administrativa. Gente, vamos falar de festa junina. O povo, de novo. Hoje está todo mundo com saudade. Hoje está todo mundo com saudade. Faz tempo que não tem evento, eles estão com saudade. Como foi para você casar na Umbanda? Olha, foi uma experiência muito diferente. Isso, meus pais são católicos, minha mãe começou a frequentar a região espírita. Aí meu pai começou a participar, né, mais por questão de ser casado, né, falou assim, não foi junto com a velha. Mas aí a Umbanda foi aqui, né, bateu mais forte no coração. E aí depois teve o casamento também, na Umbanda. Foi uma experiência fantástica. Misturar a questão da emoção, né, do amor, né, pela pessoa, e também mais o amor também pela religião, ver tudo aquilo acontecendo no dia, naquele mesmo horário, tendo as pessoas lá junto também vibrando, a egrégora que se forma, né? Não, mas quando a gente é médio, a gente só aprende a sentir egrégora em tudo quanto é lugar, então a emoção fica ainda mais à flor da pele, né? Foi muito lindo. E seu casamento foi bonito, foi uma energia muito bonita, e legal, assim, que trouxe pessoas para a Umbanda, né? Hoje a gente tem uma grande colaboradora na casa, que, curiosamente, dia desse que eu soube, eu era amiga do Tadeu, sou amiga do Tadeu, conheci você lá no casamento do Tadeu, a Mélis, ela vai depois assistir ela. E aí, conversando, eu falava, não, eu estava no casamento do Tadeu. Eu falei, você estava no casamento do Tadeu? Ela já estava lá atrás. E aí, interessante, ou seja, de onde ela teve a referência? Lá no casamento do Tadeu. Meu querido, só preciso te agradecer. Eu queria que você desse uma mensagem final para os nossos irmãos umbandistas, como dirigente de um templo de Umbanda, e eu sei que você leva muito a sério o teu trabalho, quando as entidades já se propuseram, porque sabe do teu legado, sabe do teu amor que você tem pela causa e, acima de tudo, da seriedade que você leva a cada trabalho espiritual que você se propõe a fazer. E a minha vontade de bater esse papo, porque você já passou por muitos perrengues, que eu sei, passou por muitos desafios dentro da religião. A gente sabe que por trás de sustentar um trabalho espiritual, tem que ter realmente, assim, muito amor, né, naquilo que está fazendo. E aí, conhecendo o teu coração, conhecendo a tua dedicação, eu queria, nesse momento que a gente está ainda de isolamento, de pandemia, onde a fé de muitas pessoas se esmoreceram, porque a gente está perdendo muita gente, e a gente entende que não perdeu. E o que você fala para os nossos irmãos umbandistas nesse momento? Primeira coisa, o mais importante, quando você começa na Umbanda, não tenha pressa, tá? Mas sempre dedique, pelo menos, algum momento da semana para você se conhecer, né? A partir do momento que você se conhece, você começa a se descobrir para o mundo, se abrir para o mundo de uma forma que você nunca ia imaginar. E quando você começar a fazer isso, se relacione com a Umbanda sem questionar, né? Às vezes a gente tem o costume de questionar muito, né? Ou de criticar, perguntar por que se faz assim e não se faz assado. Eu aprendi que na Umbanda existem diversos caminhos, né? Cada um pode seguir um caminho diferente, e nenhum caminho está errado, contanto que o caminho que você siga é o caminho que vai levar à espiritualidade e sempre ajudar o próximo, sem criticar
sem julgar. A máxima do Zélio, né? Nosso saudoso Zélio de Moraes, a máxima do Mata e Silva, de todos aqueles que nos antecederam, que a gente deve realmente fazer a caridade sempre, né? Muito obrigado. Arara, a gente diz aqui, a gente diz aí que é luz, luz, que Oxalá continue te abençoando, que Oxós continue te dando cada vez mais sabedoria. Foi esse, turma. Obrigado pela presença de vocês que nos assistiram, pelo carinho de sempre, e a gente volta aí num outro momento com outro convidado. Um abraço grande, Tadeu. Obrigado, Elias. Obrigado pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.